Ai, seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos com a nova revista do primeiro trimestre de 2025, janeiro. Olha, pessoal, olha que matéria, que revista bonita, ó. Primeiro trimestre de 2025, janeiro. Eu estou adiantando essa aula para quem é pastor, professor e aluno de escola bíblica dominical, tá bom? Primeiro trimestre de 2025, tá aqui, ó. O nome da revista é Em Defesa da Fé Cristã, ó. Combatendo as antigas heresias que se apresenta com a nova aparência. Tá aqui, ó. Em Defesa da Fé Cristã, uma revista sensacional, boa, muito boa mesmo, pessoal. Nós vamos aprender pela Bíblia tudo sobre Em Defesa da Fé Cristã. É apologética, né? Para quem não sabe, eu sou professor de teologia há 25 anos aqui em São Paulo, capital. E eu me formei na sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, do pastor José Wellington. Me formei bacharel lá, no ano de 99 e 2000. Tá bom, pessoal? E para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, autor, escritor de diversos livros, fundador do ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. No final eu falo sobre os cursos de teologia que eu dou. Ministro aula do curso básico, médio e bacharel online. Se for do teu interesse, me chama no WhatsApp. Vamos para a aula. É a lição 1. Essa lição, pessoal, tem 12, ó. 13 lições. A primeira lição é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, que é a lição que eu vou passar hoje. Lição 2, somos cristãos. 3, encarnação do verbo. Depois, Deus é triunfo. Depois, Jesus é Deus. Depois, o Filho é igual ao Pai. Tudo isso aqui são as revistas futuras, tá bom? Hoje é lição 1 do primeiro trimestre de 2025, janeiro. Vamos para a aula. Texto áureo, ó, pessoal, lição 1 aí, ó. Texto áureo. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Lição 1. Texto áureo. Amado, procurando eu escrever-vos por toda diligência acerca do comum da salvação, tive por necessidade escrever-vos exortando a batalha pela qual uma vez foi dada aos santos. E agora a verdade prática, eu quero que vocês leiam o texto áureo comigo e a verdade prática, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Todo mundo lendo aí comigo. Aqui é a verdade prática. Verdade prática, heresias são crenças e prática contrária ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, a heresia, para mim, é muito fácil dar essa aula, porque eu sou professor de teologia há 25 anos aqui em São Paulo, capital. Eu estou aqui na escola de teologia e para falar sobre heresias é comigo mesmo, porque eu sou professor nessa área. O que é heresia? É um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas que interpretam a palavra de Deus erroneamente. Se você não entendeu, escreve no papel. Professor Josiel, pastor Josiel, o que é heresia? É um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Tá bom? Então, heresia é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. E herege? O que é um herege, pastor? Herege é aquele que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Por exemplo, aquele pastor é um herege. Herege é uma pessoa que está interpretando a palavra de Deus erradamente. Isso é um herege.
Herege é uma pessoa que distorce a Bíblia. E heresia é um grupo de pessoas, seitas. Seita é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Que eu falei que era heresia, né? Heresia é o estudo contrário da palavra de Deus. E seita é um conjunto de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Tá bom? Vamos para a aula. Seitas e heresias. Então, seitas é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. E heresia é o ensino errôneo, contrário à Bíblia. Introdução. Heresias são crenças práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confronta o cristianismo histórico e cria problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são a mesma da antiguidade, com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos, os primeiros apóstolos. Então, os apóstolos rejeitaram a heresia daquele tempo, do tempo de Paulo, de Jesus, tinha heresia. Não é só hoje, não. Herege tem em todas as épocas. Tempo de Paulo, lembra que Paulo ia pregar e tinha uns hereges ensinando o contrário. Então, hereges, heresia, seita, sempre existiu. E os apóstolos rejeitaram as doutrinas falsas da Bíblia. Só que hoje ela vem com a roupagem nova. É mais difícil você interpretar. Quando que é uma heresia? Eu vou explicar para você. É fácil saber se uma igreja é uma seita. É fácil. É só elas quebrar um desses 4 pilares. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia. É os 4 pilares do cristianismo. Deus, Criador, Jesus, Salvador, Espírito Santo, Consolador e a palavra de Deus inspirada por Deus. Creu nesses 4, pronto, é a igreja de Deus. Ah, mas ele crê no Pai, no Espírito Santo, mas não crê na Bíblia. Heresia, é seita. Ah, eles creem em Jesus, em Deus, mas não crê no Espírito Santo. Seita, igual o Testemunho de Jeová, nega a existência do Espírito Santo. Seita. Quem nega a existência do Espírito Santo ou a virgindade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, ou a Bíblia, é seita, heresia e herege. Tá bom, pessoal? As ameaças dos lobos vorazes, lobos ferozes. Lobos ferozes para distorcer a Bíblia. Quem está por trás das seitas, das heresias? Satanás. Cuidado pastoral. O pastor tem que ter cuidado com a ovelha para ela não cair na heresia. E a palavra pastor vem de pasto. É aquele que cuidava da ovelha, que alimentava, que guiava e que dava segurança. E que o pastor de hoje é a mesma coisa. Ele guia, aconselha, alimenta na palavra, tá bom? Depois da minha partida, Paulo fala, depois que eu partir, essas pessoas que aparentemente são de Deus, eles vão se revelar e vai ser lobo devoradores. De onde nascem os lobos devoradores? Do próprio seio da igreja. De onde nasceu o lobo devorador lá do céu? Deus está lá no céu, cheio de anjos, adorando, na sua glória, e tinha um lobo devorador lá no céu. Quem era? Lúcifer. Aonde ele nasceu? No meio do céu, no meio da igreja de Deus, lá no céu. Então, de onde nascem os lobos devoradores? No meio do povo de Deus. Lembra de Deus, quando lá falando com Jó? De onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e vir os filhos de Deus que estavam se apresentando diante de Deus e veio entre eles Satanás.
Então, de onde saem os lobos devoradores? Do meio do seio da igreja. Tinha um lobo no meio dos discípulos de Jesus? Olha só, o lobo nasceu no céu, Satanás. O lobo nasceu no meio dos apóstolos de Cristo, Judas. E hoje não vamos ter lobo? Vai. O que é o lobo? É usado pelo diabo para distorcer a Bíblia. A primeira igreja de Deus na terra foi Adão e Eva. Ali foi uma igreja que Deus deixou, uma família, a primeira constituição que Deus deixou foi Adão e Eva, a primeira igreja. Aí veio o diabo na forma de serpente para trazer o quê? Heresia. O diabo torceu a Bíblia, omitiu e acrescentou. Qual o objetivo do diabo? Torcer, acrescentar e omitir a palavra de Deus. Foi isso que o diabo fez para Eva? Torceu a palavra de Deus, omitiu e acrescentou. Não, Deus não falou isso. Eva, você está enganada. É o diabo usando a serpente para quebrar a igreja de Adão e Eva. Então o objetivo do diabo é 3 coisas na Bíblia: torcer a Bíblia, acrescentar a Bíblia e omitir a Bíblia. É os 3 objetivos do diabo na Bíblia. A origem dos fariseus, falsos mestres. Meu irmão, falso mestre sempre existiu, no tempo de Paulo, de Jesus, e até hoje vai existir. Pastores que só pregam a teologia da prosperidade, prega que o inferno não existe, que prega que o Espírito Santo não existe, que prega que não há batismo com o Espírito Santo. Então, meu irmão, isso aí é falsos mestres, viu? Eles se intitulam pastores, mestre, mas no final da sua vida, eles não vivem o que ensina. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. A defesa da fé cristã, aqui ó. Em defesa da fé cristã. Apologética é um livro meu, é uma matéria de teologia que eu dou aula. Ela está aqui entre todos esses livros aqui, ó. Tá? Então, o que é o apologética? É a defesa da fé cristã. Apologética cristã é defesa lógica e racional da fé cristã e das práticas doutrinárias. O que é apologética? É em defesa da Bíblia. Não, a Bíblia diz isso. Não, a minha Bíblia diz isso. Isso é apologética. Apologética é a defesa da verdade, a defesa da Bíblia, a defesa da palavra de Deus é a palavra apologeta. Apologética e apologético. Eu sou um apologético. Eu defendo a Bíblia. O que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja a resposta da sensação da palavra apologia, que aparece no sentido do Novo Testamento. Então aqui Pedro também está alertando sobre os falsos mestres, falsos doutores. Porque devemos combater as heresias. Ah, meu irmão, por que você deve limpar a sua casa todo dia? Para ficar limpa. Você que mora na roça, você não combate as cobras, os bichos que vêm para a tua casa? É a mesma coisa. Por que combater as heresias? É tirar os lixos da nossa casa, é tirar as cobras, barata, rato, que está tentando entrar nas nossas casas. Então, por que combater as heresias? Para fazer a limpeza da nossa casa espiritual, que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. O cristão deve estar informado daquilo que vários grupos ensinam a saber, de refutá-lo biblicamente. Então, vocês estão se alertando, crescendo no conhecimento, para quando vir o testemunho de Jeová, você saber se defender. Quando vir os mormonismos, você saber de se defender. O catolicismo, o espiritismo, o budismo, entendeu? O islamismo, você tem que saber se defender pela Bíblia. A Bíblia é uma espada. A espada, ela, no soldado, o soldado romano, ele pegava a espada para atacar e para se defender. Ó,
A espada ataca e se defende. A espada do Espírito, ela ataca as heresias e se defende. Jesus venceu o diabo pela palavra. O diabo veio, Jesus, atacou pela palavra. Jesus venceu o diabo não pelo poder da oração, mas pela palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então, Jesus venceu o diabo pela espada do Espírito. Quais são as heresias? Seitas e heresias. A palavra do Novo Testamento, traduzido por heresia. Heresia é o ensino contrário à palavra de Deus. Preste bem atenção. Heresia é o ensino contrário à palavra de Deus. E seita é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. E herege é uma pessoa que está distorcendo a Bíblia. Novo Testamento tem heresia? Tem. Antigo Testamento? Tem. De hoje em dia? Tem. Sempre vai ter herege, sempre vai ter seita, sempre vai ter heresia. Heresia de perdição. Vamos lá, tem 3 tipos de heresia. Pela palavra de Deus, tem heresia pequena, heresia média e heresia grande, grave. Qual é uma heresia pequena? É você trocar o nome de um personagem bíblico pelo outro. Por exemplo, o irmão falou que Paulo estendeu o cajado e o mar vermelho se abriu. Isso é uma heresia, trocar um personagem pelo outro, entendeu? Heresia média é aquela que você não crê nos dons espirituais. É uma heresia média. O que é heresia grave? É você descrer de um desses 3 pilares da fé cristã. Ou você descrê em Deus, Criador, ou você descrê em Jesus, ou no Espírito Santo, ou na Bíblia. Isso aqui é uma heresia grave. Não crê no Espírito Santo, não crê na Bíblia, não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus. Heresia grave. Então, existe 3 tipos de heresias. Heresia pequena, heresia média e heresia grave. Eu trabalhei na Brastemp por muitos anos, eu era inspetor de qualidade. E eu que aprovava os fogões indo para a casa das pessoas. Eu colocava a etiqueta de OK. Então lá eles me ensinaram 3 tipos de defeito. Defeito pequeno, que talvez tolere e manda o fogão. Defeito médio, que talvez, depende aonde não poderia ir ou poderia, e defeito gravíssimo, que era vazamento de gás. Então é a mesma coisa, meu irmão. A heresia pequena é aquela que o cara trocou um personagem pelo outro, uma história pelo outro, é uma heresia pequena. Heresia média, descrer em profecia, descrer nos dons, heresia média. Agora, descrer na pessoa bendita do Espírito Santo, heresia grave. Heresia de perdição é heresia grave. Heresia grave é descrer na pessoa bendita do Espírito Santo, nas santas escrituras, no Filho de Deus, na sua divindade. Isso é heresia grave, chamado heresia de perdição. Então, por exemplo, tem igrejas que não crê nos dons espirituais. É heresia? É, porque a Bíblia fala sobre os dons espirituais. Não crê em batismo com o Espírito Santo é uma heresia média. Mas heresia grave é não crer que o Espírito Santo é uma pessoa ou que ele exista. Não crer que o Espírito de Deus exista é uma heresia grave, é chamada heresia de perdição. Qual a diferença dessas heresias? Ela é heresia média, pequena, normal. Agora, a grave, ela faz você perder a tua salvação, meu irmão. Heresia de perdição. Você pode ser condenado
pela heresia que você está causando. E outra coisa, para você não causar heresia na Bíblia, você tem que estudar o quê? Escola dominical, curso de teologia, estudar com várias pessoas, vários pastores, vários mestres, porque se você sozinho estudar, você pode criar heresia. A heresia geralmente ela vem do achismo. Eu acho que é isso. E a Bíblia diz lá em Pedro, porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Não é o achismo, é como a Bíblia diz. Eu não posso dizer, eu acho da Bíblia isso. Não, não acho nada. Ela é. Eu tenho que crer no que ela é. Né? Eu acho. Não, meu irmão. Passando um avião aqui, ó. Então, meu irmão, nenhuma profecia de particular interpretação. Ou seja, você não pode ter o teu achismo. Eu acho que é isso. Não, meu irmão. Você tem que crer nas Sagradas Escrituras. Conclusão, os apóstolos recomendam aos opositores da fé cristã lançarem base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta. É a carne com o Espírito. O Espírito é a verdade, é a espada do Espírito. E a carne é as heresias. Cuidado, pastores. Está cheio de lobos devoradores no púlpito, ensinando heresia, que não vai ter arrebatamento, que não existe inferno, que não tem batismo com o Espírito Santo, que não existe língua estranha. São obreiros que estão ensinando heresias. Isso é heresias. E se a heresia for grave, ela se torna uma heresia de perdição. Tem muitos irmãos, eu creio na predestinação. Nós, das Assembleias de Deus, somos arminianismo. Cremos no livre-arbítrio. Eu creio na predestinação. Eu não creio nos dons espirituais. Eu não creio que o batismo com o Espírito Santo ainda existe. Eu não creio em cura divina. Meu irmão, você está trazendo heresia para o povo de Deus? Cuidado, você tem que pregar a palavra de Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e o coração do homem. Tá vendo, pessoal? Então, essa é a lição de número 1. Nós vamos passar a lição 2, 3, até chegar à última lição 13, desse trimestre aqui, ó. Tá bom? Amanhã, a próxima aula será Somos Cristão, lição 2. Pessoal, se você quiser essa revistinha, me chama no WhatsApp e fala, pastor, eu quero adquirir as revistas. Eu coloco no correio e mando para vocês. Das revistas da CPAD, tá bom? Aí você diz, não, pastor, eu quero fazer o curso de teologia que o senhor anunciou aí, ó. Pneumatologia, teologia, doutrina de Deus, soteriologia, doutrina da salvação, cristologia, doutrina de Cristo. O curso básico é 20 livros. Eu mando pelos correios para a sua casa e chega aí com 5 dias. Você vai pegar diploma de teologia, os livros, a credencial, carteirinha e o histórico, tá bom? E tem vídeo aula de teologia. Se inscreva nesse canal para você não perder as próximas aulas. E nesse canal eu dou aula de escola dominical e também dou aula de teologia. Esse canal é aula de teologia e aula de escola dominical. Se inscreva no canal e compartilhe nos grupos da igreja, da escola dominical. Essa é a aula 1 do primeiro trimestre de 2025, lição 1, tá bom? Eu estou aqui na escola de teologia. Ó, pessoal, a escola é aqui em cima, dá uma olhada ali, ó.